celebrar o tema o Espírito Santo, né, a pessoa da Santíssima Trindade, a terceira pessoa, né? Sabemos que a nossa fé cristã católica, ela é trinitária. O nosso Deus é um Deus trino. É um único Deus, mas que se manifesta, não é, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um só Deus. Então, hoje nós vamos refletir um pouco sobre a o Espírito Santo de Deus. Deixa eu passar aqui. Então, vamos. Então, veja, vocês, todo mundo, né? Todo mundo usa perfume, né? Todo mundo passa algum produto que tem, que exala algum perfume, seja quando você está limpando a casa, seja quando nós tomamos banho, né? Quando a gente vai sair para algum lugar que usa algum tipo de perfume que a gente costuma usar, então fica o cheiro, né? Fica o cheiro, certo? Se a gente tivesse agora presencial, não é? A gente poderia fazer essa dinâmica, né? De colocar algum tipo de perfume, né? No ambiente que a gente estivesse. Qual é a simbologia do perfume com a simbologia do Espírito Santo? Veja, é, Jesus Cristo veio ao mundo, não é? Esteve conosco, participou da nossa vida, não é? Assumiu a nossa condição humana, não é? Ele assumiu a nossa carne, a carne humana. Ele morreu, ressuscitou, foi para o céu. E aí ele deixa, não é, o intercessor, que é o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo para nós é essa força divina, é esse Deus também que está presente no meio de nós. A gente não vê, né? A gente não percebe, não é? Mas ele está no meio de nós, ele está conosco, né? O Espírito Santo é essa força de Deus, né, que se faz presente em todas as nossas atitudes, sobretudo nas pessoas de fé, né, nas pessoas que acreditam, nas pessoas que são temerosas, nas pessoas que têm o temor de Deus. Então, o Espírito Santo, ele age em cada um de nós. Todos nós que somos batizados ou que ainda não fomos, não é uma da marca do batismo. Quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus através dos símbolos que nós vamos ver nesse encontro, né? Quando você for fazer o sacramento da crisma, receber o sacramento da crisma, um dos sinais que vocês irão receber é o sinal que representa o Espírito Santo, né? E quando se fala também do Espírito Santo, nós vamos falar dos 7 dons do Espírito Santo, que hoje também nós vamos refletir, não é? Que isso indica a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Toda vez que a gente vai rezar, toda vez que nós rezamos, não é? A gente invoca também a presença do Espírito Santo em nosso meio. De forma que o Espírito Santo é o nosso, está presente no nosso meio, não é? Ele está conosco, né? Nos guiando, né? Nos ajudando nas nossas atitudes. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está presente em todas as pessoas? Podemos dizer que sim, mas ele se faz presente no mundo, na realidade, se faz presente na vida de cada um de nós. Cada um de nós que temos fé, cada um de nós que acreditamos em Deus. Acreditamos no Deus Pai, acreditamos no Deus Filho e também acreditamos no Deus Espírito Santo, né? Porque se nós acreditamos em Deus e acreditamos em Jesus Cristo, que é Filho de Deus, por consequência, nós temos que acreditar no Espírito Santo que está no meio de nós. Assim como Jesus falou, né, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei nenhum de vocês órfão, ou seja, sem pai, sem auxílio. Então, o Espírito Santo de Deus é esse que nos auxilia, né, que nos ajuda, que nos defende no nosso dia a dia. Ele está no meio de nós. O Espírito Santo, ele está presente em cada um de nós, sobretudo nós que fomos batizados, sobretudo nós que vamos ser crismados, ou seja, está presente na nossa vida através dos sacramentos da igreja, né? Então, os sacramentos da igreja, que é o que estamos preparando para receber, aqueles que a gente ainda não tem, não é? Isso marca a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas.
né, no nosso dia a dia, toda vez que a gente reza, toda vez que a gente pede a força de Deus, né, toda vez que a gente precisa tomar alguma atitude, né, algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente pede a sabedoria, a gente pede a fortaleza, não é? A gente pede a ciência de Deus. Tudo isso é os dons do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, nós invocamos ele todos os dias da nossa vida, né? Todos os dias. Quando a gente vai rezar, não é? Quando a gente está na missa, quando a gente está num grupo de oração, quando a gente está participando da nossa vida, não é? Em que a gente exige, não é? A nossa fé, que a gente está vivenciando a nossa fé. Então, hoje, vamos conhecer o grande dom que o Cristo ressuscitado deu à sua igreja, o Espírito Santo, né? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é o amor que une o Pai e o Filho. O Espírito Santo foi enviado por Deus aos apóstolos em Pentecostes e tem a missão de continuar a obra de Jesus Cristo, conduzindo a igreja na história. E aí, baseado nessa certeza, baseado nisso que nós acabamos de ler, né, de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é o amor, ele une o Pai, o Filho, não é? E ele foi enviado aos apóstolos em Pentecostes, né? E nessa certeza vamos fazer esta oração aí do número 5, todos juntos. Vem, Espírito Santo, e dar-nos um coração novo que reavive em todos nós os dons que recebemos de Ti. Com a alegria de sermos cristãos, um coração jovem e alegre. Vem, Vem, Espírito Santo, e dar-nos um coração puro, capaz de amar a Deus. Um coração puro que não conheça o mal, a não ser para defini-lo, combatê-lo e destruí-lo. Um coração puro como o de uma criança capaz de entusiasmar-se e alegrar-se. Amém. Vamos agora pegar a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, vamos abrir aí nos Atos dos Apóstolos, já que nós marcamos, né, capítulo 2, nos versículos de 1 a 9. Então vamos, eu primeiro faço a leitura, depois eu peço a alguém de vocês para ler novamente. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus, todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, Judeia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos de novo, quem faz a leitura do texto aí, repetindo. Pode fazer? Pode fazer. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes
então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhavam-se de que cada um os ouvia falar em sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como estão todos nós, os ouvidos falar, cada um em nossa própria língua materna? Pardos, medos, alamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia. Muito bem, então nós ouvimos aí esse texto que é dos Atos dos Apóstolos, né? Então é um texto que vai dar ênfase à presença do Espírito Santo no momento muito difícil porque passavam os apóstolos, né? Eles estavam reunidos, né, dentro de uma casa, dentro de um espaço, não é? Jesus Cristo já tinha morrido, né? Já tinha sido crucificado, né? E eles estavam, né, meio que apavorados com essa realidade, né? Com medos também de serem mortos, né? De serem mortos, porque eles estavam se matar o mestre, né? Eles também estavam com medo de ser mortos, né? E aí, de repente, chega, não é essa chega como se fosse um ruído, né? Um barulho descendo do céu, vindo do céu, né? Como se fosse um vento forte, né? Um vento impetuoso, como diz o texto bíblico, né? E enche toda a casa onde estavam sentados. Ou seja, aquele vento é como se fosse um vento, chegasse, penetrasse, entrasse dentro da casa, não é? E de forma que todo mundo que estava ali percebeu, sentiu aquela força, né? Então, aí o texto vai dar ênfase de que é o Espírito Santo de Deus que vem justamente para fazer o quê? Vem para encorajar, dar força, né? E fazer com que todas as pessoas pudessem se entenderem, né? Como tinha pessoa de várias regiões, de várias nações, de vários povos, cada um falando a sua língua, cada um falando os seus dialetos, não é? Ninguém se entendia. E aí o texto dá ênfase de que, a partir da presença do Espírito Santo, as pessoas elas começam a se entenderem, elas começam a compreenderem o que uma e outras falam, né, com as suas línguas maternas, né, com as suas línguas nativas. Então, e ali, segundo o texto, tinha pessoas de muitas regiões, partos, medos, elamitas, pessoas que vinham da Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, Ponto, a Ásia, né? Ou seja, da região oriental, como também da região da Ásia, tinha pessoas que estavam ali presentes. E esses povos, todo mundo começaram a se entender nas suas próprias línguas. Ou seja, o texto nos enfatiza que a presença do Espírito Santo, ela é a presença de Deus que une, né? Que une as pessoas, não é, num só grupo, não é, num só rebanho, não é, que o Espírito Santo faz com que a gente possa sanar as barreiras, não é, as barreiras que existem entre as pessoas, né, sobretudo pela questão da língua, não é, pela fala, mas sobretudo o que está presente nesse texto também é o amor, né, a presença do amor, o amor de Deus, né, o amor de Deus que está presente, que faz com que todo mundo se entenda, né, todo mundo tenha esse entendimento. Então, essa é a força de Deus. E isso se dá
graças à presença do Espírito Santo. E aqui também, nesse texto dos Atos dos Apóstolos, dá para nós entendermos que aqui há o cumprimento da promessa que Jesus fez. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse aos seus apóstolos: olha, eu vou para o Pai, eu vou para a casa do Pai, mas eu não vou deixar vocês desamparados, ou seja, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar, ou alguém, que vai cuidar de vocês, que vai proteger vocês, que vai dar sabedoria a vocês, que vai promover o amor entre vocês, que vai dar sabedoria, fortaleza, discernimento, ciência, que é o Espírito Santo. Então Jesus estava falando de fato do Espírito Santo, O Espírito Santo de Deus que está presente do meio de nós. De forma que nós temos que entender que nesse mundo, Deus está presente, Deus se manifesta, Deus está presente no nosso meio, através de quem? Através do Espírito Santo, O Espírito Santo de Deus, ele está presente em nosso meio, ou seja, Jesus que esteve presente no meio de nós, ele foi para o Pai e deixou o Espírito Santo, Deixou o Espírito Santo, que também é Deus. Então, ele se faz presente. Então, é toda a nossa força, É toda a nossa fortaleza, E o Espírito Santo de Deus, ele está presente na vida sacramental de cada um de nós, Quando nós celebramos a missa, quem se faz presente? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus também que faz com que nós estejamos vivos, que a igreja ela persiste, ela passa por todos os obstáculos e desafios mais de 2000 anos. É o Espírito Santo que se faz presente, É o Espírito Santo que está presente na vida da igreja, fortalecendo, fortalecendo a caminhada dessa igreja. E quando eu falo a igreja, eu estou falando de quem? Estou falando das pessoas, de mim, de vocês, dos padres, dos bispos, do Papa, todas as pessoas que formam a igreja, Porque a igreja, ela não é o templo de pedra, ela não é o templo de pedra. A igreja é o povo de Deus, o povo que vive, na fé em Deus. E todo mundo que vive na fé em Deus, ele tem a presença do Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que vocês estão nessa caminhada, é por isso que vocês estão aqui querendo se preparar ou se preparando para receber os sacramentos, Seja a primeira Eucaristia, seja o Crisma, seja o matrimônio, É para isso que vocês estão. E por que vocês estão aqui? É simplesmente porque vocês querem? Não, porque existe uma força de Deus, Existe um querer, existe uma força de Deus, Por que nós levantamos ou à tarde, ou à noite, e vamos para a missa, Por quê? Porque existe uma força, que se manifesta em nós, que é a fé, mas que também é o Espírito Santo, Ou seja, que nos ajuda, que promove o discernimento na nossa caminhada como cristão, De forma que nós não estamos sozinhos, Esse é o fato, Esse é o fato principal. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus se faz presente no meio de nós. E esse texto que nós lemos aqui, que nós refletimos, ele vai justamente dizer para nós que o Espírito Santo aqui, esse texto, ele mostra que essa é a chegada do Espírito Santo, no meio de nós, Vem aos apóstolos, e através dos apóstolos se faz presente em cada um de nós. E isso prova o quê? Prova na presença desse povo que estava aqui, Os partos, os medos, elamitas, o povo da Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o povo da Ásia, do Ponto, ou seja, as pessoas do mundo inteiro, Isso significa dizer o quê? Significa que se é o povo do mundo inteiro, então ele também está presente em todos nós, Que estamos espalhados, todo o povo de Deus que tem fé,
que está espalhado nesse mundo inteiro, certo? Então, é isso, é o significado desse texto para nós. Aí eu pergunto a vocês, lendo, refletindo esse texto dos Atos dos Apóstolos, qual é a frase, palavra, versículos que mais chamam a atenção de você quando você estava aí acompanhando a leitura? Para mim foi o versículo 3. O versículo 3, né? Uhum. Apareceu-lhes, então, uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Aí para Presença, completar o né? 4, né? Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, né? Ou seja, eles começaram a comunicar, a falar com as pessoas e todo mundo começava a entender. Isso aqui, Vanessa, é interessante porque implicitamente, nas entrelinhas, existe a linguagem do amor de Deus, né? Que quando o amor de Deus se manifesta através dos apóstolos, que está cheio do Espírito Santo, todo mundo compreende, todo mundo entende, não é? A linguagem de Deus, que é a linguagem do amor, ela é compreendida por todas as pessoas. É interessante, e é muito notável mesmo esses versículos. Alguém mais? Thaisa, algum versículo, palavra que chamou a atenção? O versículo 4. Versículo 4 também, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse versículo é importante porque quando vocês forem crismarem, né, quando vocês forem receber o sacramento da crisma, quem ainda não tem, não é? Ou quem for batizar, né, quem for receber um dos sacramentos, que é para isso que a gente está se preparando, ao terminar o sacramento, você sai cheio do Espírito Santo, né? Porque o sacramento da igreja, os sacramentos da igreja, ele nos favorece com a presença do Espírito Santo, né? Com a presença do Espírito Santo. E digo também, não é, que toda vez que a gente participa da Santa Missa, nós saímos da Santa Missa cheios do Espírito Santo de Deus, né? Cheio do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós não devemos deixar de participar da missa dominical, não é? A missa dominical, ela é uma celebração importante e obrigatória, não é, para todos nós que somos cristãos católicos, né? A gente tem que participar da celebração da Santa Missa, a não ser se nós tenhamos algum problema, alguma coisa que impeça de fato de você não participar, né? Por quê? Porque justamente tem esse significado profundo, né? O Espírito Santo de Deus se faz presente, nós comungamos Jesus Cristo, a gente alimenta a nossa fé, fortalece a nossa caminhada, né? Ou seja, nós damos testemunho da nossa fé, não é, através da graça de Deus, né, em nossas vidas. Então, muito bem, vamos aqui para frente. Então, essa é a mensagem do texto do texto dos Atos dos Apóstolos, que vai falar da ênfase à presença do Espírito Santo junto aos apóstolos. Vamos aí dar continuidade no número 9. Jesus não deixou os discípulos abandonados depois de sua volta para junto do Pai. Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito dado em Pentecostes sopra quando e onde quer. Ninguém para, ninguém prende, nem pode impedir que o anúncio da ressurreição chegue a todos os cantos do mundo. Pentecoste é a festa das Pentecoste é a festa dos 50 dias depois da Páscoa. Os povos antigos que trabalhavam na agricultura festejavam essa data nas primeiras colheitas do ano. Os judeus celebravam o Pentecoste como festa da entrega da lei de Moisés.
os cristãos assumem essa festa 50 dias após a ressurreição de Jesus, quando o vento e o fogo enchem a casa e o coração do discípulo. Número 11, leitor 2. Thaisa. Revistados dessa força do Espírito, do ressuscitados, eles anunciaram ao mundo as maravilhas que Deus realizou na vida, morte e ressurreição de Jesus. Como havia muita gente e de diversas línguas, o Espírito concedeu que povos diferentes e culturas variadas ouvisse a mensagem de Jesus, e assim a boa nova se espalhasse para fora da cidade e do país. Vanessa, leitor 3. Em Pentecostes, muitas línguas, raças e culturas se uniram e criaram a unidade da igreja. Todos falavam e entendiam a única linguagem, a linguagem do amor de Deus. Após o Pentecostes, os apóstolos passaram a anunciar a Jesus e a batizar as pessoas que aderiam à fé e tornando os discípulos de Cristo seguidores do Evangelho. Observemos as 7 velas, nós não temos ela agora, não é? As 7 velas, elas simbolizam os 7 dons do Espírito Santo, né? Elas representam os 7 dons do Espírito Santo. São dons são qualidades que Deus nos dá. 7 é o número da perfeição, pois é a soma de 3 mais 4. 3 é a Santíssima Trindade, 4 são os elementos do universo: água, terra, fogo e ar. A unidade do número 7 representa a totalidade e a perfeição, cuja fonte é a Trindade. Então, vamos refletir aqui nesse número. A gente não está no presencial, estamos aqui no online, não tem como a gente fazer essa dinâmica, né? Então, vamos ler aí cada número, né? Que aí representa os 7 dons. Nós temos a sabedoria, segundo, a inteligência, terceiro, conselho, quarto, fortaleza, quinto, ciência, sexto, piedade, e o sétimo é o temor de Deus. Então, esses aqui são os símbolos, ou melhor, são os 7 dons do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo de Deus. Então, vamos ler o número 1, sabedoria. Eu começo, depois vocês vão lendo os outros também. Então, sabedoria é o dom de perceber o certo e o errado, o que favorece e o que prejudica o projeto de Deus. É mais do que saber muitas coisas ou ter estudo. Então, a sabedoria aqui, não é aquilo que faz com que nós podemos discernir certas coisas, discernir, perceber, não é? Algumas coisas que existem em nosso meio, e aí a gente pode fazer a distinção, não é? E ter a consciência de que certas coisas são certas, outras são erradas, não é? Ou seja, dizer que as coisas são certas e dizer que algumas são erradas, isso é uma sabedoria, né? E a sabedoria, ela é divina. A sabedoria, ela é um dom divino. Ela é um dom do Espírito Santo. Número 2. Pode ler alguém. A inteligência é o dom de entender os sinais da presença de Deus nas situações humanas. É o dom que nos ilumina para aceitar a verdade revelada por Deus. Mesmo não compreendendo todo o mistério de Deus, entendemos que nossa salvação procede dele. Isso, né? Então, a inteligência também
Qual é a inteligência que está se referindo aqui? A inteligência humana, né? A inteligência que nós temos, a capacidade que nós temos de aprendizagem, de conhecer, de definir, não é? Essa inteligência, ela é dada por Deus. A sabedoria é dada por Deus. A inteligência também que nós temos, todos nós seres humanos temos, é um dom de Deus, presente em todos nós. Número 3, Thaisa. Conceito é o dom de saber discernir caminhos e opções, orientar e escutar, animar a fé e a esperança. É o dom de Orientar o caminho do bem e evitar o caminho do mal. do mal. Isso, o conselho, né? Ou seja, o que é o conselho? Conselho, não Bom de é um decidir dom os também de caminhos Deus, e né? opções, Que nós orientar. temos para ajudar as pessoas, né? Discernir os caminhos, o caminho que é certo, o caminho que é errado, as opções que a gente faz na vida, não é? As opções de vida, as coisas que a gente faz no dia a dia, não é? As coisas que a gente precisa tomar decisão na vida, não é? Então, é o conselho, né? Da igreja, né? Na igreja é o lugar que a gente pede conselho, né? Pede o conselho ao padre, pede o conselho a algum irmão da comunidade, não é? Ou seja, é o conselho. E Deus usa essas pessoas como instrumento para ajudar os irmãos que precisam. Então, o conselho é também um dom divino, é um dom divino, é um dom do Espírito Santo. O número 4, fortaleza, é o dom de ser coerente com o Evangelho, de enfrentar riscos na luta por justiça, de não temer o martírio. São Paulo confiava no dom da fortaleza. Ele disse: se Deus está conosco, quem será contra nós? Então, a fortaleza é a força, né? É a força, é a coragem, não é? É aquilo que nos define na nossa coerência. Ou seja, se eu acredito em Deus, se eu acredito em Jesus Cristo, não é? Eu tenho que ser coerente com essa minha fé, não é? Eu tenho que testemunhar Jesus, eu tenho que lutar por isso, eu tenho que defender, não é essa fé que eu tenho. Eu tenho que defender o evangelho de Jesus Cristo. Então é a fortaleza. Então, todos nós que somos cristãos, nós temos que pedir sempre o dom da fortaleza, para a gente ser forte, para a gente enfrentar os obstáculos, os desafios do dia a dia, né, a dificuldade do nosso dia a dia. E para nós que somos pessoas de fé, nós temos um dom, que é o dom da fortaleza, né, que é o dom da coragem, da coerência, não é? Da gente não se deixar levar por certas ideologias, né, certos tipos de crenças que existem por aí. Ou seja, se eu sou um cristão, eu acredito nos ensinamentos de Jesus Cristo e eu tenho que ser coerente com isso. Mas para que isso aconteça, é preciso que eu seja corajoso, corajosa, tenha força, né, para enfrentar tudo isso. E o quinto é a ciência. Ciência é o dom de saber Saber interpretar a interpretar palavra a de palavra de Deus, Deus. de explicar o evangelho e a doutrina da igreja, de traduzir em palavras o que se vive na prática. Por este dom, o Espírito Santo nos revela o pensamento de Deus. É o que nós estamos fazendo agora, né? Vocês catequizando, eu aqui com vocês, não é? Qual é o dom que nós estamos exercendo? O dom da ciência, de saber interpretar a palavra de Deus. E se o Espírito Santo de Deus não está presente em nós, se a gente não se deixa conduzir pelo Espírito Santo, a gente passa todo esse tempo fazendo os encontros da catequese e no final a gente não compreendeu nada, né? A gente não entendeu nada dos ensinamentos da nossa fé. Por quê? Porque certamente o Espírito Santo de Deus não estava presente em nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, não é? Para que a gente pudesse ter ciência, né? Ter conhecimento, não é? Da palavra de Deus presente, certo? E o sexto, quem lê aí o número 6? Piedade é o dom de agir como Jesus agiria, identificando no próximo o rosto do Cristo. É o dom pelo qual o Espírito Santo nos dá o gosto de amar e servir a Deus com alegria.
Piedoso é quem procura agir conforme a bondade que aprendeu de Jesus. Chegou em casa tranquilo, né, Thaís? Tá em casa? Cheguei, boa noite, não queria atrapalhar. Boa noite. Tá Cheguei, certo. Muito bem. Então, piedade. Piedade, né? Quando a gente diz assim, fulano é tão piedoso, fulana, né, aquela senhorinha da igreja é tão piedosa. O que é a piedade? Piedade é um dom de Deus, tá? É o dom de agir como Jesus agiria. Como é que Jesus agiria? Perdoando, amando, não é? Ensinando as pessoas, escutando as pessoas, aconselhando as pessoas, corrigindo as pessoas. Tudo isso é piedade. Tudo isso é piedade, que é também um dom de Deus. Então, todo aquele que é cristão, que é cristã, não é? Ela tem que ser uma pessoa também piedosa, piedosa, né? Nós temos que ter piedade. Piedade aqui é ajudar as pessoas, né? A discernir, não é? As pessoas, a perdoar as pessoas, né? Então, essa é um dom de Deus, que é um dom do Espírito Santo que nós recebemos. E por último, aí o número 7, nós temos o temor, né? Nós temos o temor. Quem lê aí o número 7? Temor é o dom da prudência e da humildade. Temor é o dom da prudência e da humildade, de saber reconhecer os próprios limites, de não pedir ou esperar que Deus faça a nossa vontade. Não quer dizer medo de Deus, mas medo de ofender a Deus mais do que temor. É respeito e estima por Deus. É reconhecer que Deus está acima de tudo e que não nos podemos colocar em seu lugar. Isso, né? O temor, né? O temor de Deus está muito presente na Bíblia. Tem muitas partes do texto bíblico que fala do temor. Então, o temor, ele é um dom, que é a prudência, né? A pessoa prudente, ela é uma pessoa temerosa, né? A pessoa temerosa, ela é prudente, ela é humilde, ela conhece os seus limites, ela sabe esperar aquilo que ela pediu a Deus, não é? Ou seja, ela deixa que Deus faça a sua vontade na vida dela. Veja que algum tempo atrás aí nós estava refletindo sobre a Maria, né? O sim de Maria. Maria, a mãe de Jesus, foi uma mulher de temor, né? Que seja feita a tua vontade, né? Que seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor, em minha vida. Isso é um temor. Isso é um temor de Deus. Você não tem medo de Deus, não é? Ou seja, você não tem medo de Deus, certo? E você não ofende a Deus, né? Tudo no tempo de Deus. Né? Tem muita gente que fala, acho que vocês devem falar isso. Ah, as coisas acontecem, mas deixa que tudo aconteça no tempo de Deus. Ou seja, é uma pessoa de temor. É uma pessoa de temor, né? Ou seja, deixa que Deus age na vida, na minha vida, na vida da minha família, naquilo que eu peço a Deus, deixa que Deus age, né? Ou seja, isso é uma pessoa que tem temor. Temor não é medo, tá? Temor não é ter medo de Deus. Temor é você respeitar os limites de Deus, não é? Em nossas vidas. Porque tem gente, da mesma forma que tem gente que tem temor a Deus, tem muita gente que quer dominar Deus. Não sei se vocês já perceberam ou conviveram com pessoas assim, mas tem gente que quer dominar Deus. Ou seja, quando ela pede as coisas a Deus, ela quer que Deus faça no momento dela. Ah, eu pedi a Deus isso e isso, mas eu quero que Deus faça agora. Não quero esperar. Então tem gente que quer dominar Deus. Essa pessoa que age dessa forma, ela não tem temor a Deus, tá? Ela não tem temor. Então a gente tem que ter o dom do temor. É pedir a Deus as coisas e deixar que Deus age em nossa vida. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Nosso tempo é diferente do tempo de Deus.
E, obviamente, também que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Como diz o próprio Jesus Cristo, o próprio texto bíblico, né? Um dia para Deus pode ser 1000 anos, como 1000 anos para Deus pode ser um dia. Ou seja, isso para dizer o quê? Que o tempo de Deus, o tempo da graça de Deus é um tempo totalmente diferente do tempo do homem, do tempo da humanidade. Então veja que aqui são os 7 dons do Espírito Santo, tá? E aqui nós temos, como vocês viram, ele é um número de perfeição, é um número de totalidade. Depois nós vamos ver que existe um outro número de totalidade, que é o número 12. Isso mais na frente a gente vai entender também. Por enquanto a gente vai ficar com o número 7. 7 é os dons do Espírito Santo, 7 é o número dos sacramentos. Nós temos o batismo, nós temos a Eucaristia, nós temos o crisma, nós temos a unção dos enfermos, nós temos o sacramento da penitência, nós temos o sacramento da ordem e nós temos, por último, o sacramento do matrimônio. São 7 sacramentos, né? Que é um número perfeito, é um número da totalidade, certo? Então é um número muito simbólico, muito rico para a nossa fé, o número 7. Então veja, desses dons que vocês viram do Espírito Santo, que nós lemos, refletimos sobre cada um deles, qual deles vocês necessitam nesse momento? Cinco, a ciência. O número 5, ciência, né? Uhum. Thaís, qual desses dons você mais necessita na sua vida? Conselho. Não amei. Conselho. Thaisa, qual deles você necessita? O 3, conselho também. 3, conselho, né? O conselho. Eu fico com o número 1, sabedoria, né? É o dom de perceber o certo e o errado. Aquilo que prejudica o projeto de Deus, né? A sabedoria para nós, para mim, eu acho que para todos nós, mas para mim ela é muito essencial, né? E tem vezes que na nossa correria do dia a dia, a gente acaba fazendo coisas que não tem nada a ver com sabedoria de Deus, né? Eu acho que a sabedoria ali é importante, né? Esse dom de Deus. Então veja, nós devemos pedir a todos eles. Pedir o dom da sabedoria, pedir o dom da inteligência, o conselho, pedir a fortaleza, né? Sejamos fortes e coerentes com a nossa fé, ciência, piedade e temor de Deus, né? Então vamos aqui seguir à frente. No Catecismo da nossa Igreja Católica, aí no número 683, diz o seguinte: ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Deus enviou a nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. Esse conhecimento de fé só é possível no Espírito Santo. Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. É Ele que nos precede e suscita em nós a fé. Por nosso batismo, primeiro sacramento da fé, a vida que tem sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho, nos é comunicada íntima e pessoalmente pelo Espírito Santo na Igreja. Então, esse número do Catecismo da Igreja vai dizer, não é, ninguém pode chamar ou dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Então, gente, preste atenção aqui numa coisa. Se nós acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, por consequência, a gente só pode dizer isso porque nós estamos imbuídos pelo Espírito Santo. Se a gente não tiver imbuído pelo Espírito Santo, a gente não tem essa capacidade, não é? E essa fé de reconhecer que Jesus é o Senhor, né? E também chamar Deus de Pai, né?
Deus Abba, Pai, né? A gente só tem a capacidade e esse poder de fazer isso, não é? Por causa do Espírito Santo de Deus. Então, esse número vem confirmar o quão é importante, o quão é tão profundo e é tão presencial em nossa vida o Espírito Santo de Deus. Está na vida nossa de fé, através do nosso batismo, através dos sacramentos, e está na vida da igreja, né? Eu imagino que a igreja, ela existe até hoje por causa do Espírito Santo de Deus que vivifica, né? Que dá coragem, que dá temor, que dá ciência, que dá sabedoria a todos aqueles que fazem a igreja. Imagino se não fosse o Espírito Santo de Deus, certamente a igreja já tinha acabado, né? Já não existia mais. E por causa do Espírito Santo, nós estamos vivendo aí há mais de 2000 anos. Os símbolos do Espírito Santo nós temos, né? Nós temos, além dos 7 dons do Espírito Santo, nós temos também os símbolos. Pomba, animal manso e pacífico que representa a vida, pois quando Noé soltou a pomba da arca, ela retornou com um ramo de oliveira no bico, indicando que o dilúvio tinha passado e que as águas baixaram. A pomba é, portanto, a mensageira da vida nova. O Espírito é aquele que renova a face da terra, traz vida nova, vence o pecado e abre o caminho da paz. Então, o símbolo do Espírito Santo, o primeiro é a pomba, né? A pomba branquinha, né? O sinal que é um símbolo do Espírito Santo. Número 17, leitor 1. Fogo. O seu poder de aquecer e purificar, além de iluminar, simbolizar o poder do Espírito. A cor litúrgica do Espírito Santo é vermelho, para recordar o fogo abrasador que habita o coração humano. No dia de Pentecoste, ele foi representado como línguas de fogo que desceram sobre os apóstolos. Então, o fogo é outro símbolo do Espírito Santo. Por isso que na igreja, e por isso quando a gente é batizado, crismado, a primeira Eucaristia, não é? A gente tem a vela, que é o símbolo do fogo, né? A vela, você viu que na missa sempre tem uma vela, sempre tem a vela acesa, né? Está sempre presente a vela na mesa do altar ou ali próximo da mesa do altar, porque é o símbolo do Espírito Santo, é um símbolo divino. Óleo. A unção com óleo é feita na celebração da crisma. Então, quando vocês forem crismário, vocês vão receber o óleo na fronte, né? Que é o óleo do crisma. A unção com óleo perfumado mostra que a pessoa, ao receber a força do Espírito Santo, deve transmitir a alegria de seguir Jesus. O crismando é ungido com o perfume de Cristo para envolver com o perfume de Deus a vida de todos com quem convive. Então, o sinal do óleo é o sinal do perfume, é o sinal agradável do perfume de Deus, não é? Que nós vamos receber, que vocês irão receber quando forem crismados, não é? Na fronte, né? Que é o sinal do perfume de Deus, que é a alegria que vocês irão transmitir. Porque o sinal do perfume, não é? Para que serve um perfume, né? Quando a gente vai sair, quando a gente toma banho, coloca um perfume. Qual é a importância dele? Exalar um cheiro para as pessoas que estão junto conosco, né? As pessoas com as quais a gente vai conviver. É um perfume que exala para outras pessoas. É agradável, né, para as pessoas, né? As pessoas se sentem bem com um perfume da outra. Esse é o objetivo do perfume. Então, o óleo tem esse sinal, né? Esse sinal de transmissão de um perfume agradável, né, para a outras pessoas. Leitor 2. Quem faz o leitor 2? Está aí. Vento, por soprar e ninguém ver. Por ser surpreendente e tanto forte quanto suave.
é que o vento simboliza o Espírito. O Espírito Santo sopra onde quer e quando quer. Ninguém vê esse vento que passa, que destrói o mal, que dá novo fôlego à vida e muda a face da terra. Isso, então o vento é mais um símbolo do Espírito Santo, né? O vento. Já viu quando a gente está assim, tá na rua, tá caminhando, sei lá, tá em algum lugar, dá para aquela brisa, né? Aquela brisa, aquele vento, né? Dependendo do momento, é um vento agradável, gostoso, né? Então, ele é um símbolo, o vento, ele é o símbolo do Espírito Santo também, né? Ele é um símbolo do Espírito Santo, certo? Então, vamos rezar essa oração, né? Já estamos chegando aqui na parte final do nosso encontro de hoje. Vamos fazer essa oração no número 21, interiorizar. Vamos acompanhar cada palavra, cada significado dessa palavra, dessa oração aí no número 21. Vamos fazer todos juntos. Quem és, luz que me inundas e clareias a noite do meu coração? Tu me guias como a mão de uma mãe, mas se me deixas, não saberia dar sequer um passo sozinho. Tu és o espaço que circunda meu ser e o protege. Se me abandonas, caio no abismo do nada, de onde me chamastes para o ser. Tu, mais próximo de mim que eu mesmo, mais íntimo de mim que minha alma, e, no entanto, és intocável e quebras as cadeias de todo nome. Espírito Santo, amor eterno. És tu o canto do amor e do temor sagrado, que ressoa eterno em torno do trono de Deus, que casa em si o som puro de todas as coisas, a harmonia que une os membros à cabeça, na qual cada um encontra feliz o sentido profundo do próprio ser e exultando desliza no fluir Espírito Santo, júbilo eterno. Não. Essa oração, ela é de uma santa da Igreja Católica chamada Santa Teresa Bendita da Cruz. É uma oração que ela sempre rezava nos seus momentos de oração, ela rezava ao Espírito Santo de Deus, não é? Então, dá para a gente perceber, não é? Até porque está escrito na oração, não é? Que é uma oração dirigida ao Espírito Santo, né? Que sempre rezava Santa Teresa Bendita da Cruz, que é uma santa da Igreja Católica. Então, nós vamos deixar para vocês fazerem em momentos que vocês tiverem. Vocês vão procurar e identificar lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, versículo de 1 a 2, os dons do Espírito Santo, e sublinhe esses 7 dons na Bíblia, tá bom? Isso aqui eu vou deixar como tarefinha de casa para vocês. Aqui, ó, deixa eu só marcar aqui se tem como. Aí no livro de vocês, tá aí presente, eu vou só marcar aqui, Isaías, leitura do profeta Isaías, capítulo 11 do profeta Isaías, lá do Antigo Testamento, nos versículos de 1 a 2, pequenininho, né? Então, para a gente rezar em casa e identificar os 7 dons do Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, tá bom? Outra atividade que vocês irão fazer, um dia desse, tinha uma atividade que era uma entrevista, hoje tem outra, tá? Aí no número 24. Você vai fazer uma entrevista com 2 pessoas e anote a resposta sobre a questão. São 2 perguntinhas aí, ó. Para você, o que é a igreja? E a outra é, quem é a igreja? Tá bom? Você vai procurar pessoas da sua família, ou uma colega de trabalho, colega da faculdade, alguém aí que você tem afinidade, né? Você vai fazer essa pequena entrevista com essa pessoa, tá bom? Cada um de vocês irá fazer isso. E aí, no nosso próximo encontro, eu quero que vocês falem sobre a resposta que essa pessoa deu
para essas duas perguntas, tá certo? Essas duas perguntinhas aí, ó. Para você, o que é a igreja ou quem é a igreja, tá bom? É uma perguntinha que vai ser feita à pessoa que você vai entrevistar, certo? E ainda para aprofundar em casa, Deus é trindade de amor. Vocês vão ler, não é, esse pequeno texto que está aí, certo? Aqui embaixo tem o ícone da Santíssima Trindade, está no livro de vocês, vocês vão ler esse texto, que é o momento para vocês se aprofundarem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês podem mandar mensagem para mim ou depois a gente discute aqui